Olá, boa noite, meus irmãos. Então vamos continuar o estudo do livro dos médiuns. Nós estamos estudando o capítulo 16, médiuns especiais. Nós já vimos o item 185 e 186. Hoje nós vamos continuar vendo o item 187, que nos diz o seguinte: podem-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. São os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Então, nós estamos falando de médiuns. Nós não estamos falando de espíritos atuando, nós estamos falando dos médiuns. O que é médium? O médium é o instrumento, é o intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, os médiuns de efeitos físicos são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Então, eles provocam manifestações porque são instrumentos de espíritos. Ele não é um magnetizador, ele não é o homem, a pessoa que está produzindo aquele efeito. Quando a pessoa pode produzir, desde que seja um magnetizador. O magnetizador ele pode movimentar objetos, ele pode entortar objetos, como nós, há algum tempo atrás, tivemos conhecimento, por exemplo, do Uri Geller, né, que era famoso, que entortava garfos, facas e essas coisas. Então ele era um magnetizador. Mas nós estamos tratando de médiuns, ou seja, ele é um intermediário, ele está sendo usado, ele é um instrumento de um espírito, né? Então, o médium de efeito físico ele pode ser facultativo ou involuntário. Então, facultativo, quando ele tem consciência do que está ocorrendo, ele tem controle da situação, né? Ele tem o poder de produzir os fenômenos espíritos por sua vontade. Ele está tendo aquela influenciação, mas ele faz ou não. Ele tem controle da situação. A faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como escrita ou palavra. Ou seja, esses médios de efeitos físicos, eles são usados apenas quando não tem ainda a possibilidade da escrita, né, da psicografia ou da psicofonia. A partir do momento que tem essa possibilidade, esses efeitos físicos, né, já são abandonados. Porque se um espírito quer se comunicar, ele vai se comunicar através de batimentos de mesas, de cadeiras, objetos, ruídos. Ele tem essa possibilidade. Mas se ele tem a sua mão, tem através do médium a possibilidade da psicografia ou da psicofonia, ele vai abandonar esse efeito físico e vai passar a utilizar a psicografia ou a psicofonia, que é muito melhor. Então, os médios de efeitos físicos podem ser facultativos quando tem consciência, que tem o controle da situação, mas também pode ser involuntário. Então, o problema é esse, quando o médium ele não tem controle da situação. Ele está sendo utilizado pela espiritualidade, normalmente por espíritos inferiores, para esse fim de efeito físico, com fins não muito nobres. Porque um espírito superior utilizaria um médium para simplesmente derrubar coisas aleatoriamente ou fazer barulhos, se não tivesse um objetivo. E o médium, não tendo esse controle, ele passa a correr até risco para ele e risco para aquelas pessoas que estão à sua volta. Então os médios
de efeitos físicos involuntários, então sem o conhecimento ou consciência, se manifesta e pode se manifestar em todas as idades. Crianças muito jovens, por exemplo. Então, a gente tem conhecimento de crianças com menos de 7 anos de idade, 3, 4, 5 anos, que a gente percebe que ela está conversando com alguém, né, um amiguinho, que é para ele, né, ele está conversando como se tivesse um amiguinho ali perto. É, então, tem essas manifestações involuntárias, porque ainda não tem a formação completa, né, da inteligência, ainda não abandonou, ainda não reencarnou completamente, que a gente sabe que a partir dos 7 anos, até 7 anos, a criança ainda tem aquela ligação com o mundo espiritual, com a sua vida anterior. Os fenômenos pertencem mais à ordem moral do que física. Não se deve superexcitar a imaginação. Então, nós devemos saber que os fenômenos, eles pertencem mais à ordem moral do que física. A gente não deve ficar superexcitando. Por exemplo, a gente tem conhecimento de alguém que tem essas manifestações físicas e você fica superexcitando, ou seja, fica estimulando. Ah, você é um lobisomem, você é um fantasma, você é isso e aquilo, excitando a pessoa ou mesmo o espírito para que provoque esse tipo de manifestação de maneira até mesmo violenta. Então, não devemos fazer isso. Deve-se deixar seguir o curso natural. Essas manifestações devem ser dominadas pela ascendência moral. Então, é aí que está o X da questão. Então, o nosso objetivo sempre é essa ascendência moral. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente aqueles que são responsáveis nas reuniões mediúnicas, né, do relacionamento, do contato com os espíritos, porque ele tem que ter essa ascendência moral. Então pode ocorrer, né, o caso de um mediador estar tentando conversar com um espírito através do médium e esse espírito dizer para ele, por exemplo, que ele não tem a ascendência moral suficiente para conversar. Então, é essa ascendência moral que é o nosso objetivo. Nós temos que ter autoridade moral para tratar com os nossos irmãos espirituais. E os médiuns de efeitos intelectuais são os que são mais especialmente propensos a receberem e a transmitirem as comunicações inteligentes, né? Todas as outras variedades se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas categorias. Algumas se ligam às duas. Se analisam os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, ver-se-á que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta o mais frequentemente um efeito inteligente. O médico psicógrafo, a gente pode dizer que ele age fisicamente e inteligentemente, mecanicamente e com a inteligência, né? Então são os dois efeitos físicos e o efeito intelectual agindo simultaneamente. O limite entre os dois é algumas vezes difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais aqueles que podem mais especialmente servirem de intermediários para as comunicações regulares e continuadas, né? Então, os médiuns de efeitos inteligentes são os que são mais utilizados pelos espíritos superiores. Nas psicografias, na psicofonia, o médium tem que ter essa preparação
moral, essa condição moral, intelectual, tem que procurar ter o conhecimento para que seja um bom instrumento para a espiritualidade, servir-se para as suas mensagens e as suas instruções. Então, o que deve ficar gravado é que todas as dominações, todas as orientações devem ser feitas através da ascendência moral. Então, esse é o nosso objetivo, que nós precisamos adquirir essa ascendência moral através do conhecimento, através da prática do bem, do Evangelho de Jesus, para que a gente possa estar em condições de servir como mediador, de servir como instrumentos do bem para ajudar a essa comunicação entre o médium e o espírito, principalmente as nossas reuniões mediúnicas. Nós devemos ter essa preocupação com a nossa conduta moral. Então, na próxima semana, nós iremos para o item 188, que fala de variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.